Então vamos para a questão seguinte. Para estimar o custo de materiais para uma obra de revitalização urbana, um arquiteto elaborou a seguinte planilha por meio do Microsoft Excel 2016 em sua configuração padrão. Como sempre gosto de explicar a planilha, temos aqui uma planilha com 5 colunas, né? As colunas são as colunas A, B, C, D e E. E temos aqui 5 linhas, começando da linha 1 e indo até a linha 5. Para cada item, os valores pesquisados em cada fornecedor foram inseridos na respectiva linha de cada item. Bom, estranha essa frase, mas é isso aí. Você pode ver lá que nós temos a linha 2, por exemplo, onde tem o item A, e nós temos fornecedor 1, 2 e 3, e cada um com seus devidos preços. 30, 33, 35 e segue assim para o item B, C e os demais fornecedores. Na célula E2 foi adicionada a fórmula tal para retornar o menor valor encontrado para o respectivo item. Para os demais itens foi replicada a fórmula E2 fazendo uso da alça de preenchimento. Por fim, uma fórmula somando os valores da coluna E foi adicionada na célula E5. Então, vamos entender aqui. Ele fala de uma fórmula, né, adicionada na célula E2. Nós já sabemos que aqui é a coluna E, já sabemos que aqui é a linha 2. Então, nós sabemos que aqui é a célula E2. Então, aqui foi inserida uma função para pegar o menor valor, né, dos fornecedores, naturalmente. São os fornecedores que estão aqui na linha 2. Eita, que vai da B2 até D2, né? E aqui na E5 tem um total somando todo mundo aqui da coluna E. Bom, ele quer saber qual é a fórmula que preenche esse espacinho aqui, né? Ou seja, qual que é a fórmula que foi utilizado ali em E2 para trazer o menor, né? Primeira coisa, a gente já pode cortar o maior aqui, que não tem absolutamente nada a ver. Existem duas fórmulas que nós poderíamos utilizar nessa questão. A exemplo de outras dessa prova, uma questão clássica da prova que sempre pede maior e máximo, menor e mínimo. E aqui nós poderíamos resolver essa questão com menor ou com mínimo. Não temos mínimo nas nossas operações aqui, então basta saber como utilizar menor que você conseguirá ali acertar a questão. Então vamos lá, como toda função do Excel, você vai começar com sinal de igual, você chama a fórmula, que no caso aqui é menor, abre parênteses e você vai colocar o intervalo que você quer pegar. No caso aqui vai dar célula B2, que eu já risquei muito mal lá em cima, mas você entendeu porque você é esperto. Então vou pegar de B2, como se trata de um intervalo, eu coloco 2 pontos, ó. B2 até D2. Entenda sempre, como eu sempre falo nas minhas aulas, 2 pontos, como um até. Então o intervalo é B2 até D2, ou seja, B2, C2 e D2. E aí, muita gente pode achar que, como se trata da menor, acaba aqui a função e pode, correndo, marcar a alternativa D, por exemplo. Mas essa seria a função mínimo. A função mínimo, basta eu escrever mínimo, colocar o intervalo e ela traz o mínimo, o menor. Agora, menor não. Menor, eu posso trazer o primeiro menor, o segundo menor, o terceiro menor, ou seja, além do intervalo, você tem que selecionar um índice. Você encerra o intervalo com a pontuação que você encerra todo argumento, né, numa função de Excel, que é ponto e vírgula. Aí você coloca qual índice. Ali pediu qual? Pediu menor. Então é o primeiro menor. Coloco 1. Tá? Se fosse o segundo menor, 2. Então é essa a função que você vai ter que utilizar nesse caso. Igual, menor, B2, 2.D2, ou seja, para estabelecer o intervalo que a fórmula vai buscar o menor,
ponto e vírgula para encerrar o argumento e traz qual índice, qual menor que é o primeiro menor, né? Então, nossa resposta correta é a alternativa E. Agora vamos dar uma olhada no Excel para a gente entender melhor aqui com o exercício de menor e de mínimo. Bom, aqui nós temos Excel, célula B2 nós estamos com o valor 30, célula C2 33 e a célula D2 35, naturalmente essa é a menor, 33 é o segundo menor e o maior ou terceiro menor é o 35. Vamos brincar um pouco com essa forma menor. Igual eu falei lá durante a correção da questão, começo a fórmula com igual, escrevo menor, abro parênteses e já seleciono ali a matriz, o intervalo, que vai ser B2, 2 pontos, até D2, já selecionei ali, ponto e vírgula, para encerrar o argumento, e eu coloco 1 para trazer o menor. Você vai ver quando eu der Enter aqui, traz o 30. Beleza? Deixa eu marcar aqui de amarelinho para você saber onde está a função, tá? Mas veja, se eu trocar esse 1 por um 2, vai trazer o 33, porque é o segundo menor. Olha lá. E se eu trocar o 2 por um 3, vai trazer o 35, porque é o terceiro menor. E eu ainda poderia resolver isso com a seguinte fórmula. Mínimo igual, escrevo mínimo, tá? Excel em português brasileiro tem que ter o acento. Abre parênteses. Só basta eu colocar o intervalo. B2, 2 pontos, D2, fecho parênteses e dou Enter. Mesmo resultado se eu tivesse colocado menor com o índice 1, ou seja, primeiro menor.